A você que está ao alcance da minha voz nesse momento, eu te desejo um ótimo dia, eu te desejo também uma ótima reflexão. Estamos concluindo essa série até o final dessa semana. É um tema desafiador, o perdão é um tema que mexe com a nossa vida espiritual e também com a nossa vida emocional. O bem-estar da nossa vida está diretamente relacionado à capacidade de perdoarmos a nós, aos outros e podermos sempre estar começando e recomeçando uma nova vida, um novo dia, uma nova dinâmica de caminhada. E eu espero que o perdão possa ser uma fonte de paz, possa ser um sinal de força e um sinal de amor por quem nos ofende, por quem nos ofendeu ou por quem nos ofenderá. Nós possamos perdoar e tocar a vida para frente debaixo do cuidado e do socorro do Senhor diariamente, lembrando que assim como Deus tem nos perdoado, nós também devemos perdoar aos nossos ofensores. Hoje nós vamos estudar sobre um dos reis em Israel, o rei Manassés. Tem 2 registros dele em 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 18, e 2 Crônicas 33, todo o capítulo dedicado a esse rei e também a forma como ele viveu. Quero ler um pouquinho sobre ele, do que está em 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, quando ele vai dizer que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém. Versículo 2, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Esse rei fez coisas tão terríveis que o versículo 6 diz que ele chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Versículo 16, Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Então nós temos aqui os terrores e os horrores, né, que esse rei Manassés ele cometeu, e ele foi disciplinado e ele foi medido e julgado pelo Senhor, e o Senhor o reprovou. Aqui no capítulo 33 de 2 Crônicas, nós temos ainda um outro relato do que o texto vai nos falar a partir do versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois dessa oração, desse clamor, desse arrependimento e desse perdão concedido da parte de Deus para com Manassés, o versículo 14 de 2 Crônicas 33 diz que depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel.
Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois ele restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Olha que coisa interessante encontrarmos aqui esse novo momento na vida desse rei que teve a oportunidade em vida de se arrepender realmente, de implorar o favor de Deus, de se lançar nos braços do Deus dos seus antepassados e encontrar nele compaixão, graça, misericórdia, que concedeu a ele o privilégio de voltar a Jerusalém e refazer os caminhos pelos quais ele havia trilhado. Muito ele se humilhou, Manassés se arrependeu. Aqui vemos a aplicação profunda de 2 Crônicas 7:14, que vai nos dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tal qual diz assim, 2 Crônicas 7:14, aconteceu na vida desse rei. Ele se humilhou, ele clamou, ele se arrependeu e Deus verdadeiramente lhe perdoou o seu pecado e lhe restituiu um retorno para a sua terra, para a sua família, para o seu reinado. O exílio de Manassés e seu arrependimento postergam o exílio do povo de Judá como um todo. Deus foi misericordioso e gracioso com Manassés. Nós vamos ver uma montanha-russa na vida dessa pessoa, do rei, de forma muito surpreendente, mas vamos encontrar também que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. O Senhor está sempre disposto a dar uma segunda chance. Nenhum outro rei começou tão mal e terminou tão bem como Manassés. Por incrível que pareça, ele terminou muito bem, perdoado pelo Senhor e com uma chance de refazer os seus caminhos diante de todo o seu povo. Para nossa surpresa, sua vida ilustra o ditado que diz que o erro que cometemos não importa tanto quanto o que fazemos depois. E o que Manassés fez depois foi uma mudança, uma revolução no sentido de restaurar o culto, o altar, retirou toda aquela idolatria que foi marcante no seu primeiro momento e ele pôde finalmente ser restituído junto ao seu povo e ele pôde também concluir uma história de bênção no sentido de que ele obedeceu ao Senhor nesse segundo momento da sua vida e ele nos deixa então o exemplo de que podemos começar mal, mas devemos terminar bem, debaixo da bênção, da aprovação, do perdão, aproveitando a segunda etapa e fazendo com que ela seja para a glória de Deus e para a restauração de uma comunidade, de um país, de uma nação inteira. Que Deus nos ajude também a refazer os nossos caminhos e a avançarmos cada dia para o louvor da sua glória. Assim, Deus nos ajude. Nós clamamos assim ao Senhor porque sabemos que o Senhor é generoso e há de nos abençoar. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio um grande abraço. Amém.